Segundo a Folha de São Paulo, o Palácio do Planalto não explicou o motivo da descida na capital paulista e ainda ocultou quem estava no avião. Vamos começar então com as notícias que o povo quer ouvir. Quer, não quer, mas vai ter que ouvir. O governo Lula impôs sigilo à lista de passageiros que acompanharam o presidente em agosto em um voo de Santiago, no Chile, para Brasília, com uma parada de apenas 10 minutos na cidade de São Paulo. Segundo a Folha de São Paulo, o Palácio do Planalto não explicou o motivo da descida na capital paulista e ainda ocultou quem estava no avião. Como justificativa do sigilo, o GSI disse que a divulgação poderia, todo mundo sabe a resposta, hein? Trazer risco à segurança das instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. O avião presidencial costuma parar para reabastecimento em viagens de longa duração, o que não se aplica ao voo de Santiago até o Brasil. Além disso, paradas operacionais costumam levar até 1 hora e não apenas alguns minutos. Interlocutores do governo levantaram suspeitas de que a escala foi realizada apenas para uma caroninha. Nesse período, a primeira-dama Janja estava em São Paulo. Muito bem! Que Maria Antonieta, hein, Panterona? Pois é, total Maria Ele Antonieta. vem de Santiago e fala assim, ela fala, amor, eu tô com muita sacola aqui em São Paulo, você pode parar com o avião aqui, aí eu vou com você. Bom, se essa Porque você for imagina ela pegar um voo comercial? Não, ela... Pois é. Agora, assim, primeiro que o Lula é aquele presidente que falava o tempo todo em relação ao sigilo, né, que o Bolsonaro colocava em alguns documentos pessoais. Então, cartão de vacina, esse tipo de coisa, que é do âmbito completamente subjetivo, privado e pessoal de uma pessoa, ainda que ela seja chefe do executivo. Então, isso tinha sigilo, até porque a gente sabe que durante esse período aí de pandemia e tal, a gente tinha aquela enxurrada da imprensa em cima, enfim. Então, tem certas coisas que é melhor mesmo você ficar mais quieto para não levantar ainda mais difamação a seu respeito. E aí o Lula batia constantemente em cima disso. Eu lembro que ele fez um Twitter dizendo que a primeira coisa que ele faria quando ele assumisse a presidência, quando ele ganhasse, né, a eleição e assumisse o mandato dele agora, desse Lula 3, seria justamente derrubar esse sigilo. Mas daí ele é mentiroso, todo mundo sabe. Pois é, e aí assim, não só nesses casos, o que me incomoda é que esse sigilo sempre acontece em coisas que são sim relevantes para a nação. Então, vale lembrar aqui aquele sigilo do ministro Alexandre Silveira, do Minas e Energia, que está em Roma. Está em Roma, está lá na Itália curtindo a vida doidado. Tem sigilo ali e a gente viu que no final das contas a máquina estatal estava sendo usada para benefício da família do próprio ministro. E aqui agora, de novo, você está pegando aqui um voo que é um voo público, né? O dinheiro público que está em cima disso. E os caras gastam adoidado. Eu não sei se de fato foi só para pegar a primeira-dama ou se isso é só uma desculpa para a imprensa bater em cima. Na minha concepção, né, não tendo ido no avião, a primeira-dama nem voar poderia. Nem voar poderia. Agora, é o seguinte... Mas se ela acompanha o presidente, ela não... Não, ela não estava acompanhando. Não, nesse caso não. Mas em outros casos, a rigor, ela poderia. Se ela tivesse acompanhando, sim, claro. Se ela tivesse na comitiva. Mas sim. O problema é que ela nesse vai como caso, representante do Estado brasileiro. A única comitiva que ela está, a única comitiva que ela faz parte nesse caso é com o presidente mais tarde. A única comitiva que tem nessa história. E sabe o que eu acho mais engraçado, Caio? Porque esse governo montou a tal da PNDD, que é a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia. É um pleonasmo, né? Nacional da União. Né? Não poderia ser municipal da União, nem distrital da União,
nem estadual da União. Né? Então, vamos relevar isso, porque cidadãos, né, num governo de cidadãos, de abridos e de energia erótica, a gente releva um pleonasmozinho. Mas ela foi fundada, ela foi criada pelo Lula para combater a desinformação contra o poder público. Agora, não revelar, não dar informação é manter na desinformação. Não é? E é tão curioso porque o sigilo foi diversas vezes pauta durante os debates entre Lula e Bolsonaro, justamente o Lula dizendo que no governo dele não haveriam sigilos. E basta você entrar no Google e digitar Lula impõe sigilo. Você vai achar mais de sei lá quantas matérias seguidas que Lula impõe sigilo de 100 anos, de dados que vão da agenda da Janja, de pesquisas de opinião produzidas durante as eleições, de sigilo em lista de passageiros, como é isso agora, nega acesso a documentos. Então, este governo, ele se consolida como o governo da farsa. Foi vendido para a população uma expectativa de que fosse um governo, né, segundo o próprio Lula dizia, que iria ser um governo transparente, que, afinal de contas, a lei de transparência tinha sido aprovada no governo do PT, e o que a gente vê é completamente ao contrário, cada vez mais eles escondendo dados. E qual é o motivo? Nós ainda não sabemos. Será que foi só para pegar a primeira-dama e dar uma carona, ou será que foi alguma outra coisa mais grave que necessita de um sigilo? Não saberemos. Durante 100 anos, nós teremos que viver esta mentira que é contada por eles e nós não temos acesso. 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques. E aí, qual é o custo disso para o bolso do brasileiro, Arthur? Porque a gente sabe que uma paradinha em São Paulo custa caro, ponto 1. Exato. Aliás, custa um rim você fazer uma parada em qualquer dos aeroportos de São Paulo, Guarulhos ou Congonhas. Né? Nós, que somos muito ricos, sabemos que nossos jatos particulares preferem parar em Sorocaba porque é impossível pagar o preço. Mas... Como o aeroporto de Congonhas está sob concessão privada, tem até minhas dúvidas se o governo paga para fazer essa parada. Agora, gera problemas de infraestrutura, de logística. Por quê? A gente sabe claramente que o aeroporto de Congonhas ele tem um fluxo de pousos e decolagens. De minuto em minuto tem avião decolando e pousando. Então, será que a Janja estava no fluxo? Não sei. Se vem um avião presidencial e resolve fazer uma parada não programada, vários aviões são obrigados a ficar taxiando, rodando, né? E uma parada em 10 minutos só tumultua o aeroporto, porque tem que parar para ele pousar, depois tem que parar para ele decolar. Então ele gera transtorno para os passageiros, né, Geise? Agora, eu queria só falar outras duas coisas, Pavinato. Primeiro, eu sei que eu sou burro, mas qual é o risco que existe, a segurança, você dar uma lista de passageiros de um voo que já ocorreu? Você nunca assistiu O Exterminador do Futuro? Não. Então, desculpa. Então eu sou burro mesmo, então é isso. E o terceiro ponto é o seguinte, transparência. Definitivamente não é a marca desse governo, como também não é a marca do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, já cobramos inúmeras vezes aqui que eles divulguem a agenda dos ministros. Então, um poder ensina o outro. Né? O judiciário não é transparente, ensina o executivo, que não é transparente, ensina o judiciário. Não, é que transparência, no caso, professor Suano, é a parência trans. Né? Não é trans de transparência, é uma aparência. Aparência é a aeronave parou, ok? Não tem? Ela sofreu, o sertanejo fala, sofrência. A aeronave parou, é uma aparência. Só que como é um governo da diversidade, é a transparência. Muito belo o seu raciocínio. Eu sou genial. Logicamente é espetacular. Genial, meu Deus. Não vai a lugar nenhum, mas é genial. Pavi, eu tenho algumas coisas. Primeiro, meus cumprimentos a ti, Caio, Geise, Luiz, a todos que nos acompanham, e dar uma resposta para um amigo que me fez uma pergunta no WhatsApp, se existe marxista não medíocre. Eu disse, sim, existe. Sim, existem muitos, tanto que quando eles estudam bastante o marxismo, eles abandonam porque percebem que a tese é contraditória. Por isso que eu quero que eles estudem. O marxista não medíocre acaba abandonando a tese. E os que não abandonam se negam a conversar com esses marxistas de USP. Sim. De Unicamp.
Mas só essa foi uma resposta que eu acho que é uma resposta concreta, é fato. Mas vamos direto ao ponto aqui do que está. Eu tenho algumas considerações. A primeira delas é fato. Em termos de custos, o simples pousar por si só já significa uma penca de dinheiro, porque é no pouso e na decolagem que vem parte expressiva do custo de uma viagem por avião. Ou seja, só aquilo já significa que a viagem daquele que entrou no voo aqui, neste momento, já significou pelo menos 50, 60, 70 vezes mais do que se tivesse pago uma passagem por voo comercial normal. Ou seja, é muito caro. É por isso que a gente desconfia da Janja. Imagina a Janja no voo comercial. Pois é, mas aí você para ver e diz o seguinte, aí tem, esse gasto é para quê? Claro que eles não vão divulgar, porque se eles divulgarem, eles vão verificar os gastos que eles colocaram para uma coisa que é superficial, desnecessária e totalmente fútil, significando perdas para o povo brasileiro, porque é dinheiro que poderia ser investido para a sociedade brasileira, que é a função deles. Como o Arthur falou, não é só uma questão deles pararem, fica todo mundo taxiando em volta de São Paulo porque não pode parar, porque o presidente está ali. O que isso significa? Não é só aqueles voos que estão também tendo custos, não. Atrasos de reuniões, cancelamento de reuniões, cancelamento de negócios, cancelamento de tudo isso. Por quê? Porque um cara resolveu pegar alguém ou deixar alguém ali para ir embora. Não vem dizer que foi pane. Se fosse pane, todos ficariam sabendo e aí se justificaria. Muito provavelmente não pararia nem em Congonhas, teria parado em Guarulhos, que tem maior espaço de pista para pousar no caso de necessidade de urgência. Quando você para ver, isso é mais um dos abusos e absurdos de um governo que disse que veio para trazer transparência. Oi? Pode ter sido uma sequência de panes. Sim. Panes et circenses. Ah, sim, exatamente. É o pão e circo dado para o povo. E apenas para concluir, tem aí uma discordância que eu faço, por exemplo, em relação à primeira-dama acompanhar. A primeira-dama tem que acompanhar o presidente da República. Até para impedir que o presidente da República, caso ele tenha uma oscilação de caráter em algum momento, ele faça alguma bobagem. Então a primeira-dama tem que cumprir o papel de acompanhante. Ela tem que cumprir o papel de acompanhante. Ponto. Ponto. Que seja assim. No caso dela, coloca o acompanhante como for, mas no caso das demais primeiras-damas, ela tem que acompanhar. Inclusive, é por uma questão de coerência de discurso da minha parte. Porque se, porventura, outras primeiras-damas representassem o Brasil no exterior ou em qualquer... eu as apoiaria. O problema é saber... Primeiro tem que ter a autorização, a transparência e tem que ter uma efetivação por parte dos demais poderes que sabem por que ela está representando o Estado brasileiro. O que não vem ocorrendo, o que ocorre é o seguinte, vai lá e faz o que você quiser, vai lá e faz um discurso contra a fome, vai lá e vai lá com a Sheikha, depois faz não sei o quê, ou seja, ninguém, não vai lá em Paris para você passear, representando o Estado brasileiro, fez aquela esculhambação que a gente viu. Aí é que está o erro. Por exemplo, eu não ficaria incomodado se a Michele Bolsonaro, se a Marcela Temer, se a Ruth Cardoso fizessem representação do Estado brasileiro. E mesmo porque, se isso acontecesse, seria notificado ao Congresso, todos saberiam, a justificativa seria apresentada e seria aprovado ou não. Esse é que é o problema. Porque no futuro, quando nós recuperarmos, não tem como isso aí continuar, há de eterno essa baixaria que a gente vive no Brasil. Uma hora vai acabar. E quando aqueles que são conservadores, têm vergonha na cara, têm integridade, têm nobreza de caráter, voltarem para o poder, provavelmente alguma primeira-dama vai representar o país. E aí vão querer criticar, dizer, está vendo o discurso de vocês como é contraditório? Não, a situação é diferente. Essa senhora não representa o Brasil, ela representa o Lula. E aí está errado. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este
programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.